Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Beleza Sem Filtro. Sou Mayara Pazzuti e estarei aqui com vocês hoje. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a Larissa Carvalho, especialista em moda e imagem. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, seja bem-vinda. Então, gente, acho que assim como eu, vocês também devem ter muitas dúvidas sobre o que vestir, como se vestir, né? E o porquê se vestir dessa forma. Acho que todo mundo, na hora de pegar a roupa no seu guarda-roupa, gera essa dúvida. Em que ocasião eu vou e com que roupa eu vou? Então, hoje a Larissa está aqui para poder explicar um pouquinho para nós como funciona a consultoria de moda e estilo, ou de imagem e estilo, né, Larissa? Pode explicar para nós um pouco como funciona? Quando a gente fala em consultoria de imagem, então, a gente tem o objetivo de conhecer, né, no meu trabalho, né, obviamente, a gente tem o objetivo de conhecer a pessoa a fundo, entender quais são as necessidades, qual é o estilo de vida dela, né, e após isso a gente desenvolve um trabalho com objetivos traçados de imagem, é um trabalho realmente estratégico para a pessoa alcançar, né, uma imagem que represente ela no momento atual, ou enfim, uma imagem estratégica para um momento de trabalho, ou para alguma situação que ela esteja passando, que ela queira realmente ter essa mudança de visual. Larissa, digamos que eu seja uma dona de casa, uma mãe com vários filhos, que a gente sabe que é, né, a maioria da população funciona dessa forma, nessa configuração, eu mesma tenho 2. E a minha vida é muito corrida, ao mesmo tempo eu tenho uma certa preocupação com a minha imagem no trabalho, mas te confesso que me dá um pouquinho de preguiça na hora de escolher a roupa e eu acabo pegando o que é mais prático. Então, para essa mãe que vai sair de casa e vai se inserir no mercado de trabalho, quais são as, eu não diria preocupações, mas o que ela deve se atentar na hora de fazer as opções dela para ter no guarda-roupa peças coringas que ela pode usar no dia a dia? O que tu aconselha? Eu acho assim que, claro que cada caso é um caso, né? As pessoas, elas têm vidas e trabalhos diferentes. Mas acho que tem peças que elas são peças chaves que tornam o nosso guarda-roupa muito mais versátil. Então, assim, acaba que a gente sempre cai nas peças clássicas, mas o clássico, ele não sai de moda, ele é atemporal. Uma boa camisa branca, um bom blazer, né? Uma calça com corte que favoreça ela, o seu biotipo é muito importante a gente conhecer o nosso biotipo e o que nos favorece. Então, assim, eu prefiro muito mais nesses momentos escolher peças que eu vou poder usar várias vezes, que não são datadas e que eu vou poder multiplicar, né, as opções do meu closet, do que escolher peças que são tendências ou peças que vão dificultar, né, o meu dia a dia, minha rotina e as combinações, né, dos looks. Sim. Então, tu diria o quê? Um jeans, um blazer, um sapato alto? Se for um trabalho mais informal, né? Pode ser uma calça jeans com um blazer, já fica super bonito. Pode ser um trabalho mais formal, né? Então, que a pessoa precisa usar roupas de alfaiataria. Então, de repente, um conjunto. Acho muito boa essa ideia dos conjuntos, porque a gente tem o look pronto, né? Não precisa, não exige aquele esforço de pensar. E também a gente pode desmembrar essas peças e criar novas combinações. Então, conjunto sempre, eu acho que o conjunto é uma boa estratégia. E peças, assim, que sejam lisas, geralmente, assim, uma camisa branca, um blazer preto, como eu tinha falado. Então, peças que a gente consiga criar versatilidade e multiplicar os nossos looks. Então, a forma como nós nos vestimos, né, ele mostra muito quem somos. Então, quais são as preocupações que eu devo ter em determinadas ocasiões, como, por exemplo, numa entrevista de trabalho? Existe alguma peça que eu devo evitar de usar nesse momento, já que a minha intenção é passar mais seriedade? Eu acho assim, quando a gente quer passar mais seriedade, né, principalmente num primeiro momento, numa entrevista de trabalho, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, a empresa. Dá uma pesquisada na empresa. Entende se essa empresa é uma empresa mais formal ou se é uma empresa, por exemplo, uma agência de publicidade, onde a gente pode explorar um pouco mais o lado criativo. Então, se é uma empresa mais formal, é importante a gente estar alinhada, estar com uma roupa que converse com essa empresa, né? Porque a gente vai estar representando a empresa. Então, a gente já tem que chegar mais alinhada, né, de acordo com esses valores. Uma empresa de publicidade pode chegar, de repente, com uma roupa que expresse um pouco mais, que traga um pouco mais de informação de criatividade, uma combinação de cores um pouco mais diferente. Mas acho que tudo é importante a gente saber o lugar que a gente está indo primeiro, né? E como a gente quer se comunicar. Porque tudo que a gente veste comunica. A gente passa uma mensagem. Às vezes as pessoas negligenciam um pouco, né, essa informação, achando que é só roupa, né? Colocando a roupa num segundo patamar ali. Mas a roupa, ela é tão importante
quanto o que a gente fala, o que a gente verbaliza. Então, é uma construção, né, geral da imagem, o que a gente fala e como a gente se apresenta. Sim, entendi. E estilo é o mesmo que moda? Não, estilo e moda, isso é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Estilo, ele é mais ligado à identidade, tá? É o que a gente né? Através da nossa cultura, dos nossos valores, das coisas que a gente herda da nossa família. Então, isso tudo vai compondo o nosso estilo. A moda, ela é mais passageira, né? A moda, a gente vê a moda traduzida através das tendências, através dos modismos, né? Que volta e meia vão mudando. Então, são coisas distintas. E até tem uma frase da Chanel que eu adoro, que ela dizia que o estilo que a moda é passageira, mas o estilo é eterno. Entendi. E eu concordo muito com essa frase dela, porque realmente a gente pode mudar um pouquinho o nosso estilo, né, de acordo com as mudanças da vida, mas é muito diferente da moda. O estilo é mais fixo. E para quem quer achar o seu estilo? Porque eu mesmo tenho peças, né, que são versáteis, que são bem descontraídas e ao mesmo tempo parece de um guarda-roupa de uma pessoa extremamente sóbria. Então eu vou do 8 a 80. Mas eu quero achar o meu estilo. Tu aconselha alguma coisa para mim começar? Algum programa para mim olhar? Ou de repente algum livro para ler? O que tu me diria se eu quiser começar do zero? Então, eu criei um e-book exatamente para as pessoas que estão nessa mesma situação, que elas estão procurando, estão querendo encontrar o seu estilo. E nesse e-book, o nome do e-book é O Poder do Estilo. Ah, que legal. Eu faço um trabalho de autoconhecimento, porque para a gente encontrar o nosso estilo, a gente precisa primeiro entender quem a gente é, né? Passar por esse momento de autoconhecimento. E daí, sim, entender o que as formas representam, né, o que as cores representam. Eu vou fazer um parênteses aqui. Tu falou das formas. Como assim as formas representam no nosso estilo de se vestir? Me explica um pouquinho. Por exemplo, assim, se a gente for pensar numa pessoa que se veste de um jeito mais formal, né? O blazer, as linhas do blazer, elas são linhas mais retas, né? A alfaiataria por si só é uma peça que tem linhas mais retas. Então, essa pessoa, automaticamente, ela passa uma imagem mais séria, né? Uma imagem de mais confiança, porque as formas retas, elas nos transmitem isso. Agora, a gente indo para um outro lado, né? Quando a gente vê formas mais arredondadas, quando a gente vê, até na arquitetura, vou dar um exemplo porque eu acho que fica fácil de entender. Quando a gente vê aquelas formas orgânicas, né? A gente já vê mais suavidade, já vê mais movimento. Então, para quem está buscando transmitir nessa imagem mais suavidade, mais movimento, pode explorar um brinco arredondado, pode explorar um cabelo, né, com ondas que deixa essa imagem mais suave. Pode usar roupas também que tenham mais texturas, uma lã, né, uma roupa de linho. Então, tudo isso vai trazer essa sensação. Porque o nosso cérebro, ele olha para as coisas e ele quer sempre associar, né, a algum significado. Tu diz se identificar ou não? Ele identifica os significados, né? Eu olho pra tua blusa, por exemplo, que tu tá vestindo hoje, e penso, essa blusa, ela tem um conforto, ela tem, sabe, uma textura. Sim. Então, a gente associa, faz essas associações. Então, todas as formas nos nossos looks, elas representam alguma coisa. Entendi. Isso é muito legal, é bem interessante. É super interessante. Meus brincos estão dentro dos padrões confortáveis. Tá bem, tu estava falando um pouquinho do teu método que tu criaste. O que esse método tem diferente dos outros, ou se os outros não têm? Me explica um pouquinho qual é a diferença. Na verdade, eu desenvolvi esse método muito através, né, dos atendimentos que eu fui fazendo, das clientes, que é o método P2E. Então, nele, a gente foca muito na questão da personalidade, que é aquilo que eu tinha te falado, né? Que é a gente entender quem a pessoa é, entender qual é a essência dela. Porque eu não quero mudar, não quero transformar a imagem dela numa imagem de uma outra pessoa. Sim, porque é o normal da gente olhar naqueles programas americanos, né? Acho que as pessoas vão se identificar agora, vai olhar, tá tudo errado, joga no lixo e bota uma pessoa nova. E isso é muito difícil pra gente aceitar logo de primeira, a mesma coisa, uma loira virar morena. A gente demora até se adaptar. Então, eu acredito que o método ele seja mais suave, seja um caminho mais que a gente vai aceitando mais fácil. Exatamente, porque assim, a minha forma de trabalhar é entender quem a pessoa é, entender a essência do estilo dela. Por exemplo, a pessoa tem uma essência de estilo super clássica, tá? Mas ela quer ser um pouco mais criativa. Então, como é que a gente vai fazer esse caminho? Eu não posso tirar esse clássico dela.
porque senão ela não vai se sentir representada. Mas eu tenho que caminhar com ela para esse lado criativo. Então, eu preciso entender, né, o meu ponto de partida, o meu ponto A, para levar ela para o ponto B, que é o objetivo de imagem, né, o que ela deseja chegar. Então, é uma construção, né? O P2E, então, ele é baseado em personalidade, em estilo, que é encontrar esse estilo de essência, e em elegância. Porque, assim, a grande maioria das clientes que me procuram, elas buscam, de alguma forma, trazer um pouco mais de elegância nos looks. Entendi. Então, é um método exclusivo meu, né, que eu trabalho dessa forma, mas existem vários métodos, várias formas de trabalhar dentro da consultoria de imagem. Claro. E existe alguma forma da gente ser elegante no dia a dia, sem ter uma profissão que a gente ocupe, sendo dona de casa, sendo mãe, mas que a gente consiga mostrar uma forma mais elegante mesmo, de nós, pra gente mesmo se gostar, pra autoconhecimento? O que tu indicaria? Tu quer uma coisa prática, uma dica prática? Eu quero prática. uma coisa prática. Sou mãe, dona de casa, não trabalho, mas eu quero me vestir e me considerar elegante, bonita, achar minha personalidade. O que eu preciso? O que é fundamental pra mim? Então, a gente precisa entender o que simboliza elegância, né? Eu gosto muito de trazer monocromáticos. O que é monocromático? É usar a blusa e a calça, enfim, a combinação de uma cor só. Quando a gente vê essa imagem, ela nos transmite uma elegância, que o look tá coordenado, né? Que a gente vê uma unidade ali. Mais formas, eu acho que assim, Larissa, eu gosto de usar calça jeans, eu só uso calça jeans. Então, combina com uma peça de alfaiataria. Mistura, sabe? Traz a informação de uma peça um pouco mais formal, né? Com uma peça mais casual. Então, essa brincadeira da gente misturar as combinações, ela muda o significado final dos looks. Larissa, conta um pouquinho então pra gente como tu começou nessa área, né, de consultoria de imagem, o que tu fazia antes. Eu acho que isso, enfim, ficou um pouco da curiosidade, porque é uma área não muito comum, né, mas cada vez mais procurada. Na verdade, a consultoria de imagem ela é uma profissão bem recente, né, uma profissão relativamente nova. Acho que ela tem 30 anos no Brasil e ela vem ali da década de 70 e foi muito engraçado esse meu movimento até lá, né, até chegar na consultoria, porque eu sempre vim da moda, eu sou formada em moda, eu sou formada pela Unicinos, em design de moda, sempre fui apaixonada por moda, só que eu sempre quis empresariar, eu queria ter um negócio e eu tive uma loja de acessórios, depois eu trabalhei com styling, né, que já conversa um pouco com o que eu faço hoje, e depois eu tive uma outra marca por 7 anos, que foi a La Love, que foi um super exercício, assim, de entender um pouco mais esse universo das mulheres e de atendimento. E depois que eu tive o meu segundo filho, eu senti uma necessidade de mudar, assim, eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. E fui fazer um curso de consultoria de moda, assim, sem muita pretensão. E eu fiquei completamente apaixonada pela consultoria de imagem. Que legal. Foi muito bacana isso, assim, porque... Sabe quando a gente se encontra? E eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. E fora, né... eu querer me realizar, o que eu gosto muito na consultoria de imagem é que eu vejo o propósito nisso. Eu consegui unir a moda, que é uma coisa que eu amo, com o propósito de ajudar também outras mulheres a, né, se empoderarem, a terem a autoestima delas elevada, porque eu acho isso tão importante para a mulher. Sim. Hoje em dia, né, a gente conseguir se olhar, se sentir segura, porque eu acho que a segurança, ela vai para outras áreas da nossa vida, né? Ela vai para os nossos relacionamentos, para o nosso profissional. Então, hoje é uma profissão que ela me deixa muito feliz e muito realizada, sabe? Em ver as outras pessoas também felizes e realizadas. Que legal. Quando a gente fala em consultoria de moda, estilo, né, de imagem também, eu visualizo logo aquela paleta de cores. E aquele videozinho que eu acho que, né, que alguém, pelo menos uma vez, já topou no Instagram, né, de trocar os tecidos. Tu pode me explicar um pouquinho, porque eu tenho muita curiosidade de saber para que aquilo funciona. Sim. Eu só sei, a única coisa que eu sei é que quando eu coloco o vermelho na parte de cima, meu rosto fica totalmente manchado. Isso eu já percebi. Mas tem uma relação muito interessante, que é assim, a cor, né? A gente tem várias cores da nossa beleza, né? Tanto os nossos olhos, o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa boca, a gente tem diversas cores. E quando a gente faz a coloração pessoal, a gente faz análise de todas essas cores, análise da beleza, né, do nosso rosto. E é como se a gente pegasse todas essas cores e derretesse elas, tá? E daí a gente chega na nossa paleta. Por isso que a gente coloca os tecidos e tem diversas tonalidades ali. São tonalidades que elas dão uma continuidade na nossa beleza.
Então, assim, essa coisa de, ai, coloquei a cor e saiu olheira, gente, isso aí é mito, tá? Jura? É mito. Mas assim, existem cores que vão harmonizar melhor com a nossa beleza, né? De acordo com isso que eu falei, né? De derreter as cores. E tem cores que vão harmonizar menos. Então, o método sazonal expandido, que é o método que eu uso e que é o mais utilizado hoje, que é um método baseado nas estações, né, do ano. Então, é verão, inverno. E esse método, a gente consegue analisar, então, as cores da beleza da pessoa e definir uma cartela de cores, que é a cartela que mais vai valorizar a pessoa, né? Então, tem cores quentes, cores frias, de acordo com cada estação. E é muito interessante, assim, ó, principalmente pra quem se maquia, né? Nós, as mulheres, assim, pra escolher cor de maquiagem, coloração de cabelo, também eu acho importantíssimo a gente entender a nossa coloração pessoal. E, obviamente, pra roupa, né? Quando a gente quer ter uma imagem mais estratégica, quer ir para um evento, né? Algum momento que a gente vai se destacar, é muito importante a gente saber quais são as cores que mais nos valorizam. Entendi. E essa cor, por exemplo, existe alguma regra para as morenas fica determinado X de cores e para as loiras outras? Ou é realmente personalizado para cada pessoa? É personalizado para cada pessoa, porque a gente pode falar aqui de uma morena que tem um cabelo escuro, a pele muito clara e o olho escuro. Então, é uma pessoa que vai ter um alto contraste, que vai ter uma cartela diferente de uma pessoa que é morena, com a pele escura e um olho azul, por exemplo. Entendi. Então, assim, cada beleza é individual. Então, por isso que o atendimento, ele precisa ser muito personalizado e muito individualizado. Entendi. Bom, agora acho que para encerrarmos, para quem procura ser consultora de imagem e estilos, tem algum conselho por onde começar, quem procurar? Eu acho assim que pra gente trabalhar nessa profissão, a gente precisa entender que não é sobre a gente, não é sobre o que a gente gosta. A gente precisa ter uma escuta ativa, né? É muito importante a gente ter escuta ativa. Escutar as pessoas, entender a necessidade das pessoas. Eu brinco, né? Até que eu sou a psicóloga da moda, né? Porque a gente precisa, de fato, ouvir as pessoas, entender a fundo quais são as necessidades, as vontades. Porque até uma coisa muito engraçada que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que para algumas pessoas, se eu falo assim, qual é um sapato confortável para ti? Sim. Algumas pessoas vão me dizer tênis, né? O que a gente pensa. A grande maioria das pessoas. E tem outras que já me falaram que é salto. Não, salto é meu sapato de conforto. Então, cada pessoa é diferente da outra. Então, é muito importante a gente ter essa escuta ativa e saber entender as pessoas e saber traduzir, obviamente, né? Com a parte técnica, todas essas vontades, né? E materializar isso, né? Realizar essa transformação. Tá bem. Então, agradeço muito a tua participação e quem quiser te procurar para saber mais sobre a imagem, eu mesma fiquei mega curiosa, quais seriam as minhas cores, aonde eu devo procurar, onde eu te acho. Eu que agradeço, né? Primeiramente, foi um prazer estar aqui. E vocês podem me achar, então, no Instagram, o meu arroba é @laricp. Também tem o site, que é laricp.com.br, mas ali no Instagram tem um link na bio com todas as informações, então é mais fácil. E por esse caminho, mas para quem não tiver o Instagram, pode me procurar pelo site. Tá bem, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.